Começa agora mais uma edição do Política em Pauta, o podcast do jornal Estado de Minas, que fala sobre os bastidores e os temas mais importantes do poder aqui em Minas Gerais durante a semana. Essa é a nossa edição do dia 16 de maio de 2025. Meu nome é Bernardo Estilac, sou repórter da editoria de política do jornal Estado de Minas. Estou aqui acompanhado dos meus colegas de editoria. Bruno Nogueira, tudo bem, Bruno? Tudo jóia, Bernardo? Sempre um prazer. Alessandra Mello também. Bom dia. E Larissa obrigada. Bom dia. Bom, a gente está aqui hoje para poder falar de uma semana intensa, com assuntos muito importantes, muito técnicos, muito complexos e outros nem tanto, mas que tem a ver também com nossa política atual, o momento contemporâneo da política de Minas Gerais e do Brasil. Vamos começar falando no primeiro bloco sobre um desdobramento do escândalo do INSS, dos esquemas de desvio das pensões e aposentadorias, para falar de uma matéria exclusiva aqui do Jornal Estado de Minas, feita pela Alessandra Mello e pelo Gabriel Ronan, que mostra um esquema antigo, de mais de 10 anos, de desvio de aposentadoria de trabalhadores rurais, pessoas paupérrimas, com pouca instrução, que estavam tendo ali o seu salário, a sua pensão descontada mês a mês, por um esquema que envolvia a CONTAG, a FETAENG e também alguns sindicatos. Tema nacional que também teve um desdobramento aqui em Minas Gerais. Outro tema nacional com desdobramento em Minas Gerais, que a gente vai tratar agora no segundo bloco, é a CPI das Bets, que teve um protagonismo nacional ali do nosso senador Cleitinho Azevedo, e também os casos sobre bebê reborn. Teve envolvimento aí de um deputado estadual de Minas, o próprio governador Romeu Zema entrou na onda. Esse segundo bloco é o bloco do FEBEAPA, né, como diria o Stanislau Ponte Preta, o festival de besteiras que assola o país, e tem um pouco aqui de Minas Gerais nisso também. No terceiro bloco, aí sim, um tema um pouco mais técnico e complexo que a gente vai falar aqui nessa edição, falamos na anterior e vamos falar nas próximas, que é o PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados. Os projetos já estão na Assembleia e teve desdobramento. Os deputados marcaram audiências públicas para poder falar de projeto por projeto, e vamos falar também das primeiras impressões dos 13 projetos enviados pelo governo do Estado à Assembleia para poder ingressar no PROPAG com prazo curto, até outubro. Os nossos deputados vão ter que decidir sobre a forma como Minas Gerais vai ou não ingressar nesse modelo de refinanciamento da dívida com a União. Bom, para começar, primeiro bloco, vamos lembrar dessa matéria publicada com exclusividade no domingo, parceria da Alessandra com o Gabriel Ronan, que coordena o nosso núcleo de dados. A gente teve acesso a muitos documentos exclusivos, né, Alessandra, que mostram um esquema que já vinha agindo desde 2007 e que está envolvido nessas investigações da Polícia Federal sobre o escândalo do INSS, mas que a matéria traz esses requintes, né? São pessoas, trabalhadores rurais aposentados, muitas vezes semi-analfabetos, que estavam tendo ali uma parte significativa dos seus já baixos salários descontados por um esquema que parece muito até um golpe desses mais tradicionais, né? Assim, utiliza dessa fragilidade das pessoas para poder embolsar a parte dos salários. Conta pra gente como foi a apuração, né? Uma apuração extensa que vocês fizeram. É isso mesmo. Na verdade, os trabalhadores rurais são, no Brasil todo, a maioria absoluta das vítimas, né, desses descontos fraudulentos do benefício do INSS, muito mesmo por isso, né, pela condição, né, às vezes condição de baixa escolaridade, moradia muito distante, né, zona rural, muitas vezes distante dos centros urbanos e com possibilidade menor de acesso à informação e acesso à orientação sobre esse tipo de desconto. E eu e o Gabriel fizemos uma matéria mostrando que centenas de processos aqui em Minas Gerais envolvendo desconto de trabalhadores rurais, descontos que são feitos nos sindicatos rurais, porque é muito capilarizado, né? É sempre o sindicato rural que faz a autorização, maioria das vezes fraudulenta. Os processos na justiça que a gente teve acesso indica isso, que as autorizações para o desconto dos benefícios são fraudulentas. Às vezes pegam, alguns personagens contavam que os advogados contavam que eram pessoas analfabetas, que autorizaram somente por meio de digital, e a digital não correspondia, de fato, à identificação da pessoa, assinatura também que não correspondia, muitas vezes sem assinatura. A captação desses descontos é feita pelos sindicatos rurais, são os sindicatos ligados aqui em Minas Gerais à Federação dos Trabalhadores da Agricultura, uma das maiores federações de agricultura da América Latina. Ela tem filiado na sua base cerca de 500 sindicatos. Então, os sindicatos é quem fazem esse trabalho da captação legal, muitas vezes, e ilegal na maioria delas,
dessa autorização para desconto. O dinheiro é rateado, né? Uma parte fica com o sindicato, outra parte fica com a federação e outra parte fica com a confederação, que no caso é a CONTAG, que é uma das 11 confederações, 11 entidades de classe e de apoio e associações investigadas pela Polícia Federal por esse desconto irregular de benefício. A gente também mostrou nessa reportagem que funcionários da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais, eles têm procuração para defender a CONTAG em processos judiciais, né, o que é meio que uma contradição, né? E também mostramos que dirigentes da FETAENG já fizeram vídeos pedindo para os trabalhadores não procurarem os bancos em caso de desconto irregular. E eu acho que o que é mais significativo também é uma própria ata do INSS, de uma reunião antiga do INSS de 2016. Alguns processos que a gente mostrou são de descontos que vêm desde 2007. E uma ata de uma reunião do INSS em que dirigentes sindicais ligados à FETAENG relatavam que já tinham ouvido essas denúncias, inclusive culpavam políticos locais por ela. Então, a gente vê que é uma irregularidade que existe há muito tempo, né? Que passa de governo para governo e que só agora ela está sendo desmontada. E a repercussão do que isso vai dar daqui para frente, a gente não sabe, mas eu acho que puxar o fio do novelo. Eu acho que por trás não vai vir só problema com benefícios, desconto de contribuições associativas. Eu acho que já começou a aparecer aí operações envolvendo o seguro-desemprego, aposentadorias irregulares. Eu acho que talvez esse pente fino no INSS vai derrubar muita gente e talvez seja importante, talvez não será muito importante para essa entidade fundamental para o trabalhador ter um saneamento nas suas finanças, né? Porque esse dinheiro escorre pelo ralo, né? Uhum. E a gente até mostrou na semana anterior, né, que fora dessa ação da Polícia Federal, aqui em Minas Gerais, a Defensoria Pública já tem a sua própria lista também, né, de associações que fazem esses descontos. Então, certamente o problema, como a Alessandra disse, é muito maior do que a gente está vendo até agora, né? Assim, e deve ter muita repercussão, inclusive repercussão política, né? Certeza. Me chama um pouco a atenção o perfil, né, dos alvos dessa fraude que você cita na matéria, né? Trabalhadores rurais, analfabetos e semi-analfabetos, né? Você conversou com alguns advogados que defenderam eles, né? O que eles disseram, mais ou menos? Na verdade é isso, né? As pessoas não têm conhecimento, muitas vezes as assinaturas e a digital são falsificadas e outras vezes nem isso. A pessoa é surpreendida agora, muitas pessoas estão tomando conhecimento agora dessa existência, porque na verdade antes, para um trabalhador rural, o trabalhador rural é um trabalhador sem vínculo, né? Uhum. Então, para ele ter aposentadoria, durante muito tempo, ele tinha que, para provar que ele era um trabalhador rural, uma das maneiras de provar era o vínculo com uma entidade de classe. Hoje tem outras, mas durante muito tempo foi praticamente a única. Esse vínculo com uma entidade de classe, para provar que ele era um trabalhador rural e para que ele futuramente entrasse com um pedido no INSS para garantir a sua aposentadoria. Então, no Brasil inteiro, essas entidades ligadas de classe do trabalhador rural sempre tiveram muito poder e muito acesso. E, infelizmente, essa operação tem revelado que entidades que deveriam zelar, né, na defesa do trabalhador, que é o papel primordial de uma entidade de classe sindical, que é defender o trabalhador, não defenderam, né? Então, isso é muito ruim, né? É lamentável em todos os sentidos que isso venha acontecendo. E, pelo visto, nós estamos preparando uma outra matéria para esse domingo, também sobre esse assunto, que vai mostrar também uma outra faceta, vocês não percam, vai sair no domingo, mostrar também uma outra maneira de atuação desses descontos irregulares, sempre utilizando do engodo e se apropriando da boa-fé do trabalhador. Do ponto de vista da imagem, né, político, ainda é cruel nesse sentido, né, Alessandra? Porque toca num ponto que é sensível, um trabalhador precarizado, mais pobre, com pouca instrução, salários baixos, fala sobre aposentadoria, né? Então a gente correlaciona com uma pessoa mais velha que já contribuiu bastante para a sociedade e ainda fere
organização dos trabalhadores, né? Fere o sentido de coletividade, da importância dos trabalhadores se organizarem. Isso que a Alessandra falou do vínculo, né, com alguma associação ali do rural. Isso tem uma importância gigantesca na defesa dos direitos dos trabalhadores rurais, que até hoje a gente já conversou aqui, né, inclusive com o superintendente do Ministério do Trabalho, o Calazans, que mostra que o trabalho escravo, inclusive, no trabalho rural ainda é muito comum, ainda é mais comum, inclusive, que nos centros urbanos. Então, fere, inclusive, a legitimidade da capacidade dos trabalhadores se organizarem, que é absolutamente importante para a manutenção dos direitos trabalhistas, mas que fica com a imagem absolutamente manchada com esse tipo de escândalo, né? E um outro ponto agora, político também, é a discussão em Brasília da instalação de uma CPI do INSS. A gente tem visto algumas mudanças recentes, provavelmente quando você escuta o nosso podcast, novas notícias em relação a essa CPI já aconteceram, mas as últimas movimentações mostram que o PT mudou um pouco de ideia em relação à instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, né? Incluindo o Senado. E vai apoiar, né? E vai apoiar porque o jogo ali é complexo, né? Envolve conseguir, agora pensando mais politicamente, envolve conseguir passar e deixar públicas algumas informações que, quando o cenário ainda é muito novo, ficam um pouco distorcidas, né? Então, a gente viu o deputado federal Nicolas Ferreira, por exemplo, novamente utilizando aquele vídeo com a estética dele, que já foi feito para falar do Pix, por exemplo, que foi o que mais fez sucesso, para associar esse escândalo ao governo Lula. E talvez esse movimento do PT agora seja no intuito de deixar claro que, como a Alessandra mostrou na reportagem dela, é um esquema muito antigo, né? Não está relacionado a nenhum governo de plantão. Ele passa por vários governos, né? Exato. Inclusive, essas investigações da Polícia Federal atuais mostram que os esquemas começaram em 2019, dentro do INSS, num período do governo Jair Bolsonaro. E a maioria dos contratos feitos com essas associações foi feita durante a gestão anterior à do Lula atual. Então, o governo vai tentar fazer vender essa ideia de que o esquema é anterior e que, na verdade, no governo Lula foi criado um ambiente propício para as investigações. E aí sim foram descobertos os esquemas. E vai lutar contra os opositores, que vão, obviamente, associar o governo do PT a essa situação, o que também é legítimo, né? Agora a gente vai entrar numa seara do jogo político, o que é absolutamente importante, que esse jogo político não atrapalhe as investigações, né? Como a Alessandra falou, que esse fio continue sendo puxado para a gente poder entender realmente até que ponto os trabalhadores estão sendo subtraídos, estão sendo lesados com esses esquemas. Essa semana o governador Romeu Zema ele teve uma decisão favorável a ele aí por conta dessa questão dos vídeos mesmo. Ele gravou um vídeo para as redes sociais dele associando o escândalo do INSS ao PT, né? Enfim, ele sempre está aí falando do Pimentel, do Lula. E aí ele gravou falando essa questão da corrupção, aí ele vai lá e volta sobre como ele pegou um estado quebrado em Minas Gerais. Enfim, a narrativa que é comum do governador, né? E a direção nacional do PT entrou com um processo, né, contra ele, pedindo para que o vídeo fosse removido em uma ação de tutela de urgência. Essa ação ela foi negada, né? E a decisão foi favorável ao governador. Então, ele não precisa apagar o vídeo e segue lá nas redes. E ele se declarou contundentemente, né? Disse, não vão me calar. Ele realmente teve uma vitória jurídica e política grande nesse sentido. A questão da resposta política é muito importante, porque a CPMI é um problema para o governo, né? A CPMI é sempre um objeto de oposição, sempre usado por oposição para investigar algum problema naquela administração. Tanto que sempre tem aquela famosa frase, né? A CPI acaba em pizza, né? Porque muitas vezes é uma investigação política que a gente está falando, né? Então, quando a gente fala que o PT passa a apoiar essa CPMI, é importante que o governo comece também a dar essa resposta política, porque mesmo que o escândalo tenha começado no governo Bolsonaro, em 2019, até antes, no governo Temer, os números cresceram muito durante o governo Lula, né? Isso as investigações da Polícia Federal mostram, né? A gente está falando de estimativas de 6,3 bilhões de dinheiro desviado dos aposentados, que pode ser um problema principalmente agora em ano eleitoral também, né? A pesquisa Quaest mostrou essa semana que esse escândalo do INSS já é 2,6 vezes
mais prejudicial para a imagem do governo do que aquela questão do Pix, Uhum. que o Nicolas Ferreira também fez um vídeo. Porque ela encontra lastro na realidade, né? Aquela questão do Pix, ela era baseada talvez numa desinformação, mas pelo menos numa distorção da informação real. A fraude no INSS é real, afeta o bolso do brasileiro. E quem não deve não teme, né? Eu acho Exatamente. que o governo tem que apoiar, dever do governo apoiar, porque um governo cujo presidente faz parte de uma legenda que tem trabalhador no nome, não pode ser omisso nesse sentido. Tem que se tem que defender. puxar esse fio, doa quem doer. Exatamente. E o que acontece também é que a gente ainda não sabe o real tamanho desse escândalo, né? Muita gente está descobrindo agora que teve esses descontos não autorizados. O INSS começou a notificar essa semana os aposentados e pensionistas, tanto que foi uma matéria que a gente fez pro dia 13, na terça-feira, notificar, falando assim, olha, você teve um desconto aqui, você autorizou esse desconto? E aí pergunta. E aí até uma resposta interessante que o Instituto está dando, que não cabe ao aposentado pensionista provar que esse desconto não foi autorizado. Se ele fala que ele teve esse desconto, se ele reconhece que ele teve esse desconto e diz que é não autorizado, quem tem que vai provar são as instituições. O presidente do INSS, o novo presidente, né, o Gilberto Waller, ele disse que essas instituições terão 15 dias úteis para provar documentos, mostrar essas assinaturas, né? Muitas vezes as assinaturas podem ser falsas também, então talvez tenha um problema aí. E vai começar, talvez, a restituir agora no dia 26 de maio. Só que tem agora um outro problema, é que essa restituição tem um marco temporal. Não é restituição, por exemplo, de um caso de 2007. É uma restituição que começa agora, analisando os processos, de 1º de março de 2020. O presidente do INSS diz que é porque existe um prazo, um marco temporal aí, porque senão esses processos, judicialmente, eles podem prescrever, né, de 5 anos. É os 5 anos, né, que você pode recorrer do seu direito. Exatamente. Né? E aí, eles vão começar a repor agora, restituir agora em abril. Eles separaram 292 milhões e vão restituir todos os beneficiários, vão restituir a folha de abril, que foi descontada, independente se eles autorizaram ou não os descontos. Então, é uma forma que o próprio Instituto, tem dado de responder, né? Uma resposta, né? Apagar o incêndio, né? Uma resposta... Que é uma resposta meio mais de desesperada, momento, né? exatamente. Né? Muita gente nem sabia. Eu conheço pessoas que desconheciam, tomaram conhecimento de que estavam tendo esse desconto na folha dela pela notificação no aplicativo. Porque são descontos de valor pequeno, R$45, e às vezes você não confere o seu extrato todo mês. Né? E como passa lá 45, se fosse 200, 300, a gente fica assim, mesmo quem ganha um salário pequeno, né? Que esse dinheiro faz muita diferença na vida da pessoa, não percebe. Então, eu acho que isso aí vai puxar um fio da meada, que vai vir muita coisa de irregularidade dentro do INSS. O que talvez explique a situação do INSS, que é uma entidade fundamental para o brasileiro e que entra governo, sai governo, tem reforma da Previdência, sempre com a justificativa, a Previdência está à beira da falência, a Previdência vai falir, e o trabalhador contribui tanto com a Previdência e tem tanta dificuldade para se aposentar com um salário digno. Talvez é por isso, né, essa contribuição nossa está escorrendo pelo ralo da corrupção. Exatamente. Infelizmente. Certamente tem um impacto. E vem um momento de mudança demográfica da população brasileira. Né? A população brasileira está envelhecendo cada vez mais. Mais pessoas vão aposentar nos próximos anos. Vivendo mais, Vivendo mais. Então, é importante que o INSS passe por essa... que haja esse espaço, fino, né, e talvez uma reforma na própria estrutura do INSS, né? Seria talvez importante. São muitas frentes de trabalho, isso, né, vai se estender, como o Bruno falou também, até 2026, então certamente com impacto eleitoral. E com a instalação de uma CPMI é a garantia de que esse assunto vai continuar nos noticiários por bastante tempo, né? Isso é uma questão 120 também. dias, né? Que é um prazo. Pois é, prorrogável. Pode ser prorrogável. Né? Então... A gente lembra, por exemplo, da CPI da Covid, né? O impacto político enorme que ela teve em manter a discussão sobre a gestão da pandemia acesa, né? Porque no momento que as coisas passam, tem sempre um novo escândalo, tem sempre uma nova notícia, então manter as discussões perenes são importantes para quem quer fazer oposição e também para quem quer defender o governo de situação.
Para a gente pular para o próximo bloco e continuar no assunto de comissão parlamentar de inquérito, vamos falar da CPI das bets. Já está rolando há um tempo essa CPI no Congresso Nacional. Acho que para a gente o fato interessante da semana nem é tanto o que foi discutido na CPI. Alguns influenciadores foram depor, né? Influenciadores que fazem propaganda de jogos de azar, jogos que em um outro momento a gente estava até conversando aqui nos bastidores de fazer uma matéria mais densa, né? Mais profunda sobre o real problema que as bets hoje são para o orçamento das famílias brasileiras. Mas o ponto político interessante da semana foi que no momento que a influenciadora Virgínia fazia ali o seu depoimento, sendo inquirida pelos parlamentares, chamou a atenção a participação do senador mineiro Cleitinho Azevedo, do Republicanos, que, diferente dos seus colegas que faziam perguntas à Virgínia, exaltou a influenciadora como um fã assíduo, disse que ela é uma mulher que gera trabalho, que gera renda, que não ia fazer nenhum tipo de pergunta para ela. Saiu do seu local ali de questionamento no parlamento e foi até a Virgínia pedir uma selfie, um vídeo para a esposa dele, para falar o nome dela e tal. Até no momento ali levantou algumas risadas dos colegas pelo inusitado do momento, mas o Cleitinho... podemos dizer que, inclusive, entre os seus seguidores, a gente fez essa matéria, saiu com um saldo um pouco negativo dessa situação das bets, né, gente? Ele teve um comportamento de quebra de decoro ali, que é bastante associado à postura dele, né? Por isso a gente não pode nem ficar muito chocado com isso, porque o Cleitinho é assim, né? Uhum. Mas o fato de ter se associado à Virgínia, que estava ali naquele momento numa posição de uma pessoa que responde a possíveis... não crimes, mas pelo menos atividades antiéticas, né? Não ficou legal para ele, que tem parte do eleitorado que, inclusive, baseia muito do seu voto numa questão moral, numa questão de valores, né? Então, ele ficou ali um pouco balançado nas redes sociais. O ponto forte dele, que é a sua atividade na rede social, ele, nessa semana, recebeu mais críticas do que elogios. Eu imagino que ele tenha, talvez, feito isso, né, mirando os seguidores dela, né, mas ele acabou atrapalhando o processo dele ali nas próprias redes, né. Ela, inclusive, elogiou o senador nos stories, né, eu não sei quantos seguidores ela tem, mas eu sei que são muitos, muitos milhões. Dezenas de milhões, né? São 52,9 milhões. Ela perdeu 1 Bruno milhão de acompanha. seguidores. Eu acabei de conferir aqui. Ela perdeu 1 milhão de seguidores. Ela perdeu, ele perdeu também, né, isso mostra talvez aí um lapso de lucidez. A CPI, essa audiência com a influenciadora Virgínia Fonseca, né, foi uma questão aí, parecia um circo, para falar a verdade. Essa é a verdade. Ainda mais do que o normal, né? A gente tá falando agora de que CPI geralmente acaba em pizza, mas não teve... Essa acabou em story, né, Bruno? Essa acabou em story. A gente viu uma tentativa da relatora, a Soraya Tronic, a senadora do Podemos, do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, tentar manter a seriedade ali, mas muitos parlamentares tietaram a influenciadora, tiraram fotos, não só o Cleitinho, porque o Cleitinho foi pego na câmera fazendo isso. Mas ele falou no tempo de fala dele, né? Ele usou o tempo de fala dele para isso. Mas nos corredores ali, o que se diz é que muitas pessoas pediram para tirar fotos com a Virgínia e tal. Mas é interessante porque o Cleitinho já tem essa postura meio antipolítica, né? E eu vi muita gente da própria direita criticando ele, gente do Partido Novo, por exemplo, questionando que, olha, o senhor é um senador, né? O senhor devia manter pelo menos esse decoro em um momento que a gente está falando de CPI, deveria ser um momento de investigar, né? Ela tem... O que a CPI queria com a Virgínia era investigar os contratos dela, porque há uma suspeita de que haveria uma cláusula de que ela ganharia mais dinheiro se os apostadores perdessem dinheiro, né? Várias reportagens. Se confirmou, né? Ela confirmou isso. Não, na verdade ela nega e ela diz que, na verdade, o contrato dela se diz só com O porcentagem lucro do da lucro das empresas. Mas como que essas empresas lucram? Justamente com a perda, né? Os apostadores perdendo, as reportagens, né? Acho que inclusive da revista Piauí, mostravam que, pelo menos no material apresentado ali, que essas cláusulas eram mais explícitas do que ela diz que são, né? Realmente dizendo que a cada novo apostador que perderia uma quantidade X em dinheiro, ela teria um percentual de ganho também no contrato que ela tem com essas empresas.
E o que ela diz ameniza um pouco essa situação, né? Não fica de forma tão explícita assim. A cada um que entrar ali e perder o seu salário, o seu aumenta. Mas, de qualquer forma, Ela fala 30% para de quem lucro sabe da ler, um empresa pinga pra letra, ela, né? né? E é uma pessoa que não precisa, porque ela é muito rica muito antes de começar a fazer propaganda para casa de aposta online, essas coisas assim. Ela mesmo diz na CPI, né, que ela, com a loja dela, ela faturou quase 1 bilhão ano passado. E a loja dela não tem envolvimento aí com essas publicidades, né, com as casas de aposta. Mas agora me chama a atenção também a reação que isso causou em outros parlamentares, né, um grupo de parlamentares aí mais de esquerda, a deputada federal Duda Salabert, uma deputada do PT e outro do PDT, a Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, apresentaram um pacote de projetos para tentar coibir a propaganda das bets, né? Para além do meme, né? Para além do meme, tem que ter uma resposta, porque esse caso da Virgínia trouxe muita atenção para essa CPI. Ela estava passando um pouco despercebido ali, mas isso traz muita atenção e esses deputados querem dar uma resposta. Fura a bolha, né? Fura a bolha. De quem acompanha só política, né? Até o Calil se manifestou. Olha só, o Calil que tava sumido. Esse ponto que a Alessandra traz é muito importante, né, Alessandra? Porque tá até na coluna do Orion Teixeira, vou encontrar ela aqui, na de quinta-feira, né? O comportamento do Cleitinho, que já é assim, né, gente? De novo, né? Não quer demais lembrar que o Cleitinho, ele tem, de fato, esse comportamento, como o Bruno falou, de antipolítica, mais extrovertido, mas especificamente nessa CPI, ressuscitou o Alexandre Calil, né, Alessandra? O Calil falou que vai concorrer ao governo de Minas depois dessa participação do Cleitinho na CPI das bets, mas também daquele jeito bem Calil, né? Se limitou a fazer um tweet e não quis mais comentar o assunto. Não, ele comentou, ele respondeu o seu questionamento por qual partido ele participaria. O Bernardo perguntou para o Calil, esse prefeito, o senhor vai participar? Por qual partido, então, o senhor vai disputar? A resposta dele foi Calil. Partido Calil. É daquele jeito bem característico, né? Logo que ele tuitou... Partido do eu sozinho. A gente aqui segue o Calil, segue, né, Romeu Zema, Bolsonaro, Lula, sempre com aquela notificação já pronta para apitar, né? Para poder ver o que eles vão falar. E o Calil, o último tweet dele tinha sido em janeiro. Você que nos acompanha aqui e que também é atleticano, torce pro Galo, sabe que o tweet do Calil é famoso desde o tempo que ele era presidente do Atlético, né? Há mais de uma década, porque era a forma como ele encontrou de se comunicar de forma mais rápida e direta com os torcedores do Atlético, né? Então fazia uma contratação, anunciava no Twitter. Até hoje os tweets dele são famosos, de quando ele trouxe o goleiro Vitor pro Galo, quando ele trouxe o Ronaldinho Gaúcho pro Galo. Então ele era meio que a comunicação oficial. E ele manteve isso depois no período que ele foi prefeito de Belo Horizonte. Foi prefeito reeleito, né? Depois se licenciou do cargo para disputar o governo do estado. Mas ele vinha calado. A última participação dele nas redes sociais foi em janeiro, quando ele fez um já tradicional post em homenagem ao pai dele, Elias Calil, que também foi presidente do Atlético, sempre lembrando a data de aniversário do já falecido Elias Calil. Então ele estava em silêncio, e ele ficou em silêncio durante períodos muito importantes aqui para a cidade de Belo Horizonte, inclusive o falecimento do Fuad Noman, que foi seu vice. Depois eles rivalizaram na eleição, romperam. O Calil, de forma muito contundente, inclusive, fez críticas ao Fuad. O Calil preferiu não falar, ficou em silêncio, mas essa situação do Cleitinho, por isso chama tanta atenção, né? Foi a fagulha que fez o Calil voltar a se manifestar, mas, de novo, de uma forma muito seca, né? Ele fez uma publicação no Instagram e no Twitter, no X, né, agora. Há bastante tempo X já, né? Mas a gente não consegue parar de chamar de Twitter. Dizendo que depois ele posta o vídeo, né? Publica o vídeo do Cleitinho pedindo a selfie para Virgínia e fala: depois dessa não tem jeito, eu vou ser candidato ao governo de Minas Gerais. E aí, imediatamente, como a Alessandra lembrou, a gente foi atrás do Calil. Perguntei, e aí, o senhor vai entrar mesmo na disputa? E ele respondeu: está no tweet. E aí eu perguntei por qual partido, e ele respondeu: Calil. Não quer muita conversa, né? Por enquanto. Bem jeito Calil, né? Lembrando essa disputa pelo governo de Minas, um outro fato que aconteceu no final da semana passada foi que o senador Cleitinho, ele subiu na tribuna do Senado para desabafar. Ele disse que está desanimado com a política,
que não gosta de fazer muita negociata. Ele cita o caso do INSS, né? Ele diz que o governo agiu certo em demitir o Carlos Lupe, o ex-ministro da Previdência. E disse que mesmo assim, o governo está sendo criticado, né? O governo é certo, quem mais que querem negociar com o governo? Né? E ele disse que está pensando se vai ainda candidatar ou não. Ele disse que esse não é o jeito dele, né, de ser político. Ele lidera as pesquisas, Ele lidera as pesquisas, né? Ele disse que se continuar do jeito que está, talvez ele não dispute uma nova eleição, né? Ele cumpra o mandato dele como senador e não entre de novo na disputa. Vamos ver, né? Vamos ver se ele cumpre a seguir palavra, cenas dos próximos capítulos. Eu queria voltar um pouco só na questão das bets, só para talvez a gente encerrar, e citar outros projetos de deputados mineiros que querem coibir o que eles chamam de epidemia de bets, né? Matéria que você fez ontem, né? Matéria que eu fiz ontem para o nosso portal. Eu citei a deputada Duda Salabert, cabe citar os outros deputados que assinam o projeto com ela, além da Tabata Amaral, a Camila Jara, do PT do Mato Grosso do Sul, e Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá. Esse projeto é mais simples, que é proibir as propagandas de bets, mas o deputado federal Pedro Ayrara também apresentou no final do ano passado um PL um pouco mais extenso, que além de querer proibir a propaganda, regulamentar, na verdade, a propaganda entre o horário nobre ali, ele tem que também criar um Fundo Nacional de Prevenção ao Vício, que seria financiado pelas multas aplicadas a essas empresas. Cabe lembrar que ano passado teve muito uma discussão como regulamentar essas empresas, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi muito atrás disso. E seria financiado por essas multas e destinado para campanhas de conscientização e tratamento de pessoas que sofrem com vício. Porque a gente está falando de bet aqui, às vezes de maneira até descontraída, mas é um problema de saúde pública sério. Sim. É isso mesmo. As pessoas se viciam, às vezes perdem muito dinheiro, às vezes entram em falência por causa dessas apostas. Então é importante tratar com esse lado também. Esse projeto dele também prevê... E assim, é um problema que afeta sobremaneira pessoas com baixos salários, né? Com orçamento familiar, que qualquer despesa a mais já compromete muito, bastante, né? Tem estudos já do Senado que mostram isso, né? Estudos do Senado, estudos da Federação dos Bancos mostrando que tem muita gente de baixa renda apostando, porque vai muito naquela teoria da... Como é que chama? O Pablo Marçal tinha muito isso, a teoria do... Enfim, a palavra me fugiu agora, mas a prosperidade. A teoria da prosperidade. A pessoa que consegue prosperar sozinha, né? E talvez a aposta seja esse caminho mais rápido. Fazer o dinheiro render, né? Aí o projeto do Pedro Ayrara ainda propõe a inserção de conteúdos educativos nas escolas, com temas relacionados à estatística, educação financeira e riscos associados a apostas. Ele diz que quer preparar futuras gerações para lidar com dinheiro, né? Porque às vezes as pessoas ganham muito dinheiro nessas apostas. Algumas ganham, não é mentira, mas muitas perdem. A maioria perde, né? E às vezes ganha e acha, agora ganhei, vou ganhar mais ainda. Aí aposta mais e perde tudo. Então, é um que é o esquema do jogo, né? Pedro Ayrara do PRD, né, daqui de Minas Gerais. Exatamente. E o projeto mais antigo dos deputados mineiros é o do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que apresentado em setembro, na época em que se divulgou ali na imprensa que pessoas beneficiárias do Bolsa Família estavam usando esse dinheiro para apostar. Então o projeto dele, além de regulamentar a propaganda, quer proibir que benefícios sejam usados, mas o cartão de crédito também. Porque se você usar o cartão de crédito para colocar dinheiro em aposta, se você perder, talvez você não consiga pagar seu cartão de crédito. Você já está perdendo dinheiro que você não tem, né? E se você não perde o cartão de crédito, você perde duplamente. Porque se você não paga, você tem os juros do cartão de crédito. Exatamente. Então são um arcabouço de projetos ali que visa proteger, principalmente essa população mais vulnerável, né? Que às vezes não tem muito acesso à informação, tem mais dificuldade e, infelizmente, está se construindo, né, uma parcela de uma população viciada em apostas. Vamos ver como é que o lobby das empresas dos jogos vão agir. Exatamente. Como que esse lobby vai agir em cima desses projetos e como os deputados do Congresso Nacional em geral, os deputados e os senadores vão... Porque o lobby é muito grande, né? Muito forte. Agora, o que o Bruno fala sobre a Federação dos Bancos, né, a FEBRABAN, manifestar a sua preocupação com essa situação,
é para a gente poder ligar um alerta, né? Porque os bancos ganham com juros cobrados sobre dívidas, cartão de crédito, parcelamentos. E a Febraban manifesta uma preocupação porque o risco de inadimplência dessas pessoas supera o lucro que elas podem ter com juros, né? Então, são os bancos preocupados com essa situação, não porque, obviamente... A gente vê que a situação é grave, né? Obviamente não porque todos os banqueiros do Brasil tiveram uma grande crise de consciência e estão precisando ajudar a população mais pobre, mas porque enxergam numa crise tão ampla e tão grave como a das apostas, das bets, das apostas esportivas. Pode comprometer o próprio negócio deles. Compromete o próprio negócio deles. Pode comprometer o negócio deles, pode comprometer a economia brasileira como um todo. É preocupante, tem que ter muito um grave, olhar. né? É muito, realmente, não dá para ficar, como eu falei na escalada aqui, o FEBEAPA de ficar vendo Virgínia, fazendo palhaçada no Senado, ele precisa ser só um verniz, né? A gente tem que ir um pouco mais a fundo nessa discussão. É um assunto sério, né? E foi o assunto da semana no Congresso, uma semana um pouco mais curta para os deputados, porque está tendo fóruns internacionais, né, com presença de muitos parlamentares. Então esse foi o grande assunto e deve ser um assunto que deveria ser tratado com mais seriedade, né? Para a gente seguir no besterol antes de passar para o Propag, no terceiro bloco, vamos só dar uma pincelada num assunto da semana também, discutido em todas as esferas, que são os bebês reborn. É uma febre na rede social, é uma febre no Brasil inteiro, foi matéria no Fantástico da Rede Globo no domingo. As pessoas que têm esses bebês, né, bonecos muito parecidos com crianças reais, e por mais que se possa ter uma discussão sobre quem tem isso como uma descontração, como parte do seu dia a dia ali, como um hobby, ou pessoas que talvez de forma mais grave, patológica, tratam o boneco como uma criança. Enfim, esse acho que não é o ponto que a gente vai entrar aqui. O ponto é que isso entrou para a política, né? De duas maneiras. Quer dizer, as duas para mim são um pouco jocosas, assim, um pouco até piada de mau gosto. Mas uma de forma jocosa e outra pretensamente séria. Primeiro, o governador Romeu Zema, né? Ele, como a Larissa já lembrou no primeiro bloco, ele segue, a gente fala que todo programa, né? Ele segue na sua jornada de tentar se fazer popular no Brasil inteiro, e a nova dele foi publicar uma foto dele com um bebê reborn do Lula. Um bebê ali com a cara do presidente Lula. E eu não sei se vocês lembram exatamente o que ele fala. Ele fala assim, ele é o bebê do Lula, se aperta, faz caquinha. Eu tenho aqui, vou recuperar para você, Bernardo, mas é aquele esquema do Zema que ele tem adotado, né? Sempre anti-PT, anti-Lula. Muitos memes. Muito surfando no assunto que tá da semana, que domina as redes sociais, né? Ele aproveita o tema e vai na dentro. tentativa de se tornar conhecido nacionalmente, né? O custo disso, com certeza, ele está se tornando, mas se lá na frente o resultado vai ser positivo, vai ser o que ele espera, não sabemos. Ainda são cenas do próximo capítulo. Ele foi eleito e reeleito muito nessa figura do empresário, do homem sério, que tem um cuidado com a austeridade das contas públicas, de enxugar a máquina do Estado. E ele ficou conhecido aqui em Minas Gerais por isso, e também com críticas, né, por conta dessa questão. Mas nacionalmente ele vai conseguindo espaço não por essa faceta, mas pela faceta da brincadeira, do xiste, da tentativa de desmoralizar seus adversários de forma irônica, né? A publicação que ele fez ontem nas suas redes sociais é uma montagem, e na montagem vem escrito assim: vendo bebê reborn, governo Lula. Custa caro, apertou, faz caquinha, mas finge ser fofo. Aí na legenda da publicação ele escreve assim: alguém quer adotar? Vive no passado e pesa no bolso. Só pra gente não deixar passar batido, né? Mais essa provocação do Zema. E lembrar, assim, a gente viu várias matérias no Brasil, no país todo, né? O jornal o Globo publicou uma coletânea interessante também ontem sobre os projetos de lei que tratam sobre a questão do bebê reborn no Brasil. E tem alguns que são meio inacreditáveis, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, a Câmara Municipal da capital fluminense aprovou o Dia da Cegonha Reborn, para poder, né, homenagear os pais de bebês reborn. Cegonha reborn é drone?
assim, é difícil de acreditar. A gente tem falado aqui em Às várias vezes edições sobre projetos inacreditáveis em Belo Horizonte, mas infelizmente essa não é uma... Nunca para. Nunca para e não fica só aqui, né? Mas aqui em Minas Gerais a gente tem o nosso próprio projeto Reborn, do deputado estadual Cristiano Caporeso, do PL, né? Do Triângulo Mineiro. O Caporeso fez um projeto que proíbe atendimentos no SUS a bebês reborn, a bonecos. Vamos falar boneco. Ele proíbe atendimentos no SUS a bonecos. Aí ele foi até questionado, pô, mas deputado, isso acontece? Ele falou, não, mas é preventivo. Enfim, ele quer propor essa discussão dentro da Assembleia. A Assembleia, que a gente vai falar no próximo bloco, está até aqui com o Propag, mas talvez arrume um tempo para poder discutir esse problema que não existe. E o Caporeso, ele anunciou, né, o projeto, ele fez um vídeo Simulando, dramatizado, né? meio teatral, né? Sim, ele atua no vídeo, né? Sendo ele mesmo, ele fica atrás da sua bancada no gabinete, vem uma mulher com um boneco no colo e fala, ô, meu deputado, eu queria um projeto para... Certidão de nascimento. Certidão de nascimento. Aí ele levanta, claro, todo bebê merece uma certidão de nascimento. Aí ele vai lá, vai ver, é um boneco, né? E fica surpreso com o boneco. E fala, meu Deus, mas é um boneco. E aí ele grita um assessor, aí chama o assessor vem, e ele vai lá... Fala que vai levar a mulher pro hospício. Manda a mulher... leva essa mulher direto pro hospício, né? Assim, um teatro num gabinete, pago com o nosso dinheiro, com servidores pagos com o nosso dinheiro, com um deputado pago com o nosso dinheiro, para poder fazer essa discussão do bebê reborn na Assembleia. Além de não ter nenhum caso registrado até agora, a reportagem procurou, né? O Bruno que fez... Foi o Vinícius que fez, Vinícius Prats, procurou a Prefeitura. Secretaria de Saúde, a Prefeitura, negaram qualquer tipo de atendimento. Gente, se chega um bebê reborn na fila de um posto de saúde... Ele não vai passar nem pela triagem da senha, meu Deus. Gente, exatamente. Assim, Entendeu? Não é algo que atrapalha o sistema de saúde. Não vai nem a gente passar trouxe pela triagem da fila lá, você não vai nem pegar a senha para ser atendido no posto de saúde. Tem um problema gravíssimo, né, de saúde aqui em Minas Gerais. Na semana passada a gente trouxe a Silvia Pires, repórter de Gerais, aqui no podcast. Nós também é falta de leito, é falta de insumo, é falta de médico. Pessoas que têm o tratamento hospital totalmente sendo fechado, né? é falta de cirurgia eletiva, demora na consulta especializada. Esse é o problema da saúde de Minas Gerais. Bruno fez matéria essa semana sobre a possibilidade de abertura de uma CPI agora na Assembleia para poder falar da situação dos hospitais em Minas, né? Exatamente. O deputado Lucas Masmar, da Rede, ele tem articulado colher assinaturas entre os colegas aí. Até o momento ele reuniu 17 assinaturas, mas só de deputados da oposição ao governo. Claro que a gente falou, né? CPI é instrumento de oposição. É isso mesmo. Mas se os deputados são preocupados, né, com a questão da saúde, talvez em vez de discutir bebê reborn, pudessem assinar a CPI e talvez investigar o que o deputado Lucas Masmar chama de um sucateamento da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, né? Com muitas filas, falta de profissional, fechamento de leito. Que é a entidade que é a fundação, né? Que é a entidade que gere os hospitais estaduais. Exatamente, né? isso. A FEMIG. E fechamento de leito, e principalmente em um momento em que a gente passa por uma crise de doenças respiratórias agudas graves, né? Os casos estão aumentando muito, e é temporada de gripe, sazonalidade aí. Então, talvez seja mais interessante eles discutirem essa questão da FEMIG, né? Talvez, né? Agora, quem sabe? Quem sabe? Mas bebê reborn não é um problema sério, é um hobby das pessoas, né? Eu não julgo o hobby, né? Porque cada um tem seu hobby. Tem gente que coleciona camisa de time de futebol, tem cartinha. Né, Bernardo? Enfim. Cada um tem a sua... Assim, como esses são os assuntos, esses assuntos que entram na mídia e viralizam, né? Daqui umas 2 semanas ninguém nem lembra mais que escandaliza, existe. né? Não, nas redes eu tenho visto assim, o pessoal demonstrando uma extrema preocupação de como que os bebês reborn vão impactar no judiciário, em casos de divórcio. Gente, o que é isso? Enfim, daqui a pouco passa ainda. Daqui a pouco passa. Pelo menos essas bobagens são Aí a gente efêmeras, aguarda né? o próximo FEBEAPA. Porque o tempo tá curto na Assembleia, né? Acabou então o segundo bloco de FEBEAPA, como a Alessandra lembrou. O festival de beceiras que assolam o país. A gente deve voltar a ter um bloco temático assim, infelizmente, em breve, né? Mas toda semana. Vamos pro terceiro bloco para falar de Propag.
A gente falou na semana passada aqui que o vice-governador Matheus Simões, ele assumiu essa frente, ele vai ser o cara que vai tocar as discussões sobre o programa que refinancia a bilionária dívida do Estado de Minas Gerais com a União, hoje orçada em cerca de 170 bilhões. E, para isso, né, vai precisar aprovar na Assembleia até outubro projetos que autorizam a entrada do Estado de Minas Gerais no Propag. Vários desses projetos, inclusive, envolvem a federalização ou privatização de ativos que são muito caros aqui ao Estado e à população de Minas Gerais. Os projetos foram enviados, 10 projetos novos protocolados, outros 3 já estavam lá, que tratam sobre a queda do referendo popular para a privatização de CEMIG e Copasa, especificamente um outro projeto de lei para privatizar a CEMIG, outro projeto de lei especificamente para privatizar a Copasa. Nessa semana, então, foi um momento de acomodação, de assimilação desses projetos. Eles foram lidos em plenário, portanto, já distribuídos para todos os deputados da Casa, com exceção de 2, né? Depois a gente pode até levantar essa discussão, Alessandra, sobre os projetos que não foram lidos ainda. Mas, só para a gente poder fazer essa pincelada inicial, essa primeira análise dos projetos levantou algumas dúvidas, algumas discussões dentro da Assembleia. Uma das primeiras discussões está numa matéria que a gente publicou, se eu não me engano, na quarta-feira, que falam especificamente sobre o texto dos projetos, né? Chama a atenção que os projetos são muito curtos. Primeiro, os deputados manifestaram essa preocupação. São projetos de temas muito complexos, que têm, às vezes, 3 a 5 artigos, né? Projetos que falam sobre a possível federalização da UENG, da Codemig, da Empresa Mineira de Comunicação, a autarquia que tem a Rede Minas e a Rádio Inconfidência. E uma outra questão é a ambiguidade. Isso levantou dúvida nos auditores fiscais do sindicato, né, dos auditores, do Sinfasfisco, e também em alguns deputados estaduais. A gente conversou com o professor Cleiton, do PV, que é um dos nomes mais atuantes nessa questão da federalização das empresas estatais, porque em todos os projetos que tratam de federalização, existe um artigo praticamente copiado e colado que fala sobre os bens determinados nesse caput podem ser federalizados, os recursos podem ser utilizados para amortizar a dívida no âmbito do Propag. Esse podem ser levantou algumas dúvidas, porque uma das possibilidades que a oposição levanta é que o governo do Estado use a discussão do Propag para viabilizar discussões de privatização de bens estatais que antes não tinham apoio dentro da Assembleia. Então, eles querem tentar viabilizar dentro da discussão do Propag, que é urgente, e meio que une todos os deputados, né? Todos querem entrar no Propag, a questão é como. E existe essa preocupação com essa ambiguidade. Vai ser uma discussão que vai ser feita dentro da Assembleia. A gente procurou o governo do Estado na figura do Matheus Simões, né, que é a equipe que é o nome realmente ativo nessa questão mais técnica, e a equipe dele disse que esse verbo que dá uma ideia de condição, o podem ser utilizados, ele está nesses projetos porque se tratam de projetos autorizativos, porque a Assembleia não tem o poder de determinar que o governo federalize uma estatal ou a forma como ele vai utilizar esses recursos, por essa ser uma prerrogativa do Executivo. Então, como eles são apenas autorizativos, o governo preferiu utilizar esse verbo. Podem ser usados no âmbito do Propag e não devem ser usados no âmbito do Propag. São duas argumentações plausíveis, né? Vamos ver como elas vão ser levadas à tona nas próximas semanas. E aí já chamo a Larissa para poder entrar na discussão também, porque ela fez a matéria mostrando que já temos marcadas 13 audiências públicas para poder discutir esses projetos. Exatamente. A deputada Beatriz Cerqueira, né, do PT, junto com o Bloco Democracia e Luta, que é de oposição ao governador Romeu Zema, e o Sargento Rodrigues, do PL, que está ali sempre ativo nessas pautas, né, do funcionalismo público. Ele virou um apêndice do Bloco Democracia e Luta. Ele é ativo na oposição ao governador Romeu Zema. Surpreendente, né? Mas nem tanto. Enfim, o Sargento Rodrigues assinou ali com o Bloco Democracia e Luta, né? A gente está acostumado a ver essa polarização na Câmara Municipal. Eu, que estou sempre ali na Câmara, quando eu vejo a Assembleia, assim, o pessoal do PT, o pessoal PL comungando, eu acho até diferente. Mas isso é política, né, gente? É democracia.
voltando ao que importa, esse grupo protocolou, né, junto com a Comissão de Administração Pública, requerimentos, né, para a realização de 13 audiências públicas para debater individualmente cada projeto de lei referente ao Propag. E esses requerimentos eles foram aprovados e a gente pode esperar. E elas não foram marcadas ainda, né? A gente não tem uma data, mas elas irão acontecer, uma para cada projeto. Vai ser uma discussão ampla, né? Tem alguns projetos, a gente estava até conversando, né, Larissa? Talvez não renda uma audiência pública inteira, né? Porque alguns projetos são, por exemplo, existe o projeto que é aquele meramente protocolar, né? A Assembleia autoriza o Estado a aderir ao Propag e, com isso, sair do regime de recuperação fiscal. Mas tem os mais polêmicos, né? Por exemplo, a UENG, eu acredito que vai ser uma longa discussão. Acho que é importante discutir a exaustão esses projetos, até mesmo por isso que o Bernardo falou, né? De que se Minas Gerais adere ao Propag, sai do regime de recuperação fiscal. Então tem que ter um caminho muito claro do que o governo quer. Agora, se a gente marca 13 audiências públicas, é importante. A Assembleia, quando começou essa discussão da dívida, se eu não me engano, em 2023, fez muitas audiências também naquele âmbito da Assembleia Fiscaliza, fez uma rodada para saber de onde vinha a dívida, né? Convidou vários especialistas. Agora, se a gente marca 3 audiências públicas agora, talvez esses projetos fiquem para votação no segundo semestre, né? E aí tem um prazo apertado para a federalização das empresas, né? Até 30 de outubro. 30 de outubro. O prazo é curto, né? O prazo é curto para passar nas comissões, para votar, e antes disso ainda vai ter audiência pública. Agora, o governador falou também sobre o Propag essa semana, não foi na segunda? Na segunda-feira de manhã, ele já convocou uma coletiva. Agora, me pareceu assim também uma resposta às críticas, né? Que ele recebeu da imprensa, da oposição, por ter deixado o Matheus Simões ali tomar a frente daquilo, sendo que ele ainda é o governador, né? Então, logo na segunda, ele se reuniu com o pessoal do Judiciário, do TCL, o Durval Ângelo, presidente do Tribunal de Contas, esteve com o Zema também, para debater a adesão do Estado ao programa, né? E aí ele já convocou uma coletiva para repetir basicamente o que o Simões já tinha falado na Assembleia na última quinta-feira, e também falar, né, se manifestar ali a favor do Propag. Ele falou que o Propag, foi até a nossa manchete de terça-feira, se não me engano, que o Propag é a resolução definitiva da dívida. É isso aí, a matéria da Larissa, né? Zema, Propag é a solução definitiva. Ele nunca negou essa posição, né? Mas o problema é que as mensagens que ele passa nas entrevistas são um pouco diferentes das mensagens que ele passa via projetos de lei enviados à Assembleia, né, Bruno? Agora, toda essa postura do Zema, do Matheus Simões, tem aquela condicionante de que o Propag é a solução definitiva, mas não depende só de Minas Gerais. Depende do governo federal aceitar aquele rol de ativos, né, ali que eles juntaram e estimam abater, se não me engano, 20% da dívida. Precisa de 20% para poder abater 2 pontos percentuais dos juros. E zerar os juros, né? O Matheus Simões ele disse que se não chegar nesses 20%, Minas Gerais não adere ao Propag porque não compensaria, né? E cabe ao governo federal aceitar esses ativos, né? A gente fala muito da ambiguidade dos projetos, se podem ser federalizados, acho que talvez também tenha um pouco isso, né? Porque pode ser, pode não ser, porque pode ser porque o governo federal não aceita. Não queira, né? A decisão final sobre o que ele quer federalizar ou não é do governo federal. Se ele mas aceita aí ou não, cabe, assim, porque é uma lei que autoriza o Estado a oferecer, né? Obviamente, não é uma lei que a Assembleia vai autorizar o governo federal a aceitar, né? Então, por exemplo, Copasa, que o Matheus Simões já citou, ele disse que o governo federal não tem muito interesse na Copasa porque não tem expertise de trabalhar com saneamento, não teria muito essa utilidade para o governo federal. A CEMIG já é mais interessante, porque até mesmo a CEMIG ela tem algumas atividades em outros estados, se eu não me engano, muito poucas, mas tem. E seria importante para o governo voltar a atuar nessa questão da energia elétrica, porque a privatização da Eletrobras. Da Eletrobras foi muito danosa para o governo Lula, né? Aconteceu no governo Bolsonaro e o governo Lula ficou meio de mãos atadas ali. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele repete, né, reiteradamente que a perda do controle da Eletrobras foi um problema para a gestão energética do Brasil. Isso ficou muito evidente naquela situação do apagão, né, generalizado que teve a partir do Ceará. Foi quando o Silveira fincou essa bandeira de forma definitiva e não parou desde então de questionar. Tá? Essa CEMIG, ela faz brilhar os olhos do governo federal também por conta dessa questão.
Exatamente. E aí a gente cita a UENG, a empresa mineira de comunicação, porque seria aí uma faixa de seguro, né, para o governo Zema. 6 bilhões ali a mais do que seria necessário, né? Eles estimam, a dívida está em 170, né? Os 20% seriam, portanto, 34 bilhões. O governo quer chegar a 40 para poder ter uma margem de manobra. Porque se o governo federal recusa alguma coisa, ainda tem como negociar outras ali. É importante isso. Agora, ontem o governo enviou para a Assembleia o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, né? Enviou ontem de noite. Eu acho que só para a gente citar, porque são as primeiras previsões de um orçamento já dentro do Propag. Né? Não quer dizer que Minas Gerais vai aderir ao Propag, mas o governo tem essa previsão e, na época, a secretária Luísa Barreto sempre dizia que esses projetos são muito conservadores, né? Não refletem necessariamente aonde o governo pode ir, onde o governo pode gastar. O governo estima um déficit de 2,32 bilhões em 2026. Esse déficit é menor em relação ao que está previsto na lei orçamentária desse ano, que está em vigor, que é o que o governo tem que seguir, que é um déficit de 8,59 bilhões. São projeções iniciais, considerando essa coisa dos 20%, do abatimento da dívida e o zerar os juros. Essa é a grande justificativa dessa redução desse déficit, porque o déficit cai. Agora, as receitas, a estimativa para o ano que vem é que o governo tem uma receita de 141 bilhões, esse ano é de 128 bilhões, geralmente cresce mais aí por causa da inflação, e as despesas, que é talvez o mais importante, elas são projetadas para 2026 em 143,6 bilhões, frente aos 137,5 bilhões. E aí a gente tem sempre aquela discussão de onde o governo está gastando. O maior gasto é com pagamento de pessoal, em cargos sociais, que são 87 bilhões que são gastos com servidores. Lembrando que o governo não deu reajuste para todas as categorias esse ano e até o momento não tem previsão para dar nos próximos anos também. O Zema, na coletiva da segunda-feira, ele falou que em caso de sucesso no Propag, isso só seria possível após 2030. Então, assim, já em outro governo, que a gente não sabe quem vai ser o governador, o Zema tem feito campanha para o seu vice-governador, que já é pré-candidato. Então, assim, esses são os rumos do orçamento de Minas Gerais, um estado que a gente sempre ressalta que está quebrado e muitas dificuldades financeiras. Vai discutir agora na Assembleia esse orçamento, né? Esses números, eles sempre variam. Eles né? variam, Eles variam, inclusive, em relação à lei orçamentária anual, porque ano passado, o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, que são os primeiros contornos do orçamento, também previu um déficit de 2 bilhões e pouco e terminou com 8 bilhões. Então, sim, subiu muito. Então, é sempre interessante acompanhar esse início de discussão do orçamento. A Assembleia, se eu não me engano, tem até julho para votar esse orçamento, esse é o primeiro projeto. E os deputados não podem entrar de férias se eles não votarem esses projetos. Vai votar, né? É um projeto... É votado em turno único, né? Então, tranquilo para eles. Agora, é importante essa questão do tempo também, né? Para a gente voltar também na questão do Propag, porque o que a gente ouviu fazendo a apuração desses projetos essa semana é que há um consenso ali no Colégio de Líderes da Assembleia de votar primeiro os projetos relacionados ao Propag em que há consenso. Então, esse projeto de autorização, né, os projetos que falam sobre imóveis, depois votar a questão da Copasa, que existe um certo entendimento ali dentro da casa, de que talvez avançar com a discussão de privatização ou federalização da Copasa é menos discutível, gera menos embate, né? A Codemig também. E só depois, então, falar de CEMIG. Então, essa deve ser a ordem, por enquanto, ali no Colégio de Líderes, também para poder tirar alguns desses projetos da fila, né? São 13 muitos projetos. E fazer as discussões mais aprofundadas nos que são que geram mais polêmica. E aí a gente estava até lembrando, né, Alessandra, que só desses 13 projetos, só 2 ainda não estão disponíveis para a gente que acessa o site da Assembleia e também para os deputados, que são justamente os projetos da CEMIG e da Copasa, que são os projetos apresentados lá em outubro de 2024. É bem simbólico, né? Isso é uma mensagem também que o presidente da Casa traz sobre uma certa resistência do Legislativo de falar sobre a Companhia de Energia e da Companhia de Saneamento. Porque, na verdade, para o ouvinte entender, o projeto na Assembleia ele só começa a tramitar a partir do momento que ele é lido.
E quem determina a leitura e faz a pauta do plenário é o presidente da Assembleia Legislativa. Obviamente que eu vi no Colégio de Líderes, mas a palavra final é dele. Então, leu-se todos os projetos do Propag já apresentados, mas não os projetos de privatização da CEMIG e da Copasa. Então, é significativo isso. Se diz simbólico, né? Se diz muito que o presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, teve tem um pé um pouco atrás em relação a privatizar essas empresas, mas publicamente ele diz que ele não tem nada contra, só que essas discussões serão feitas com o Propag, serão feitas juntas. Então, talvez daqui a algum tempo ele leia, primeiro tire da fila esses projetos de consenso. Ele vai ler, né? Claro. É uma costura primeiro, né? Porque tem agora que vai ter toda a primeiro costura, porque na hora que lê, começa a tramitação, chama nas comissões, e mesmo que... E o governo tem maioria, então... tem maioria na casa, tem maioria em todas as comissões. Depois que começa a tramitar, talvez seja difícil segurar, né? Sim, é lógico, vai ler, assim, mas é importante essa ressalva que a Alessandra faz, porque... para a gente mostrar, né, para o nosso ouvinte que esses simbolismos eles têm um papel importante na negociação, na forma como os deputados lidam entre eles e também com o Poder Executivo. E lembrando que o presidente da Assembleia é muito ligado ao Rodrigo Pacheco, autor dos projetos do Propag, até pouco tempo presidente do Senado. Então, eles são muito próximos. E a defesa da federalização da CEMIG é uma pauta que une os dois, né? Sim. O Tadeuzinho, ele tem o Propag também como parte da articulação política dele, né? Ele é um dos pais do Propag. E o projeto que o governador enviou não é bem o que foi desenhado dentro do Propag, né? A ideia inicial não envolvia privatizar, né? A ideia inicial, quando a gente estava discutindo isso lá atrás, nas primeiras edições do nosso podcast, inclusive, era que, inclusive, essa discussão de privatização fosse sepultada, né? Para poder falar sobre federalização. Mas, como a gente já disse, o Matheus Simões apresentou a argumentação do governo, uma argumentação que tem lastro, né, totalmente plausível, de que talvez a federalização não funcione para a CEMIG e Copasa, e por isso o governo do Estado vai tentar manter os projetos originais de privatização. Porque a ideia é privatizar e usar esse dinheiro para bater a dívida, né? Isso. Só passando rapidamente, né, primeiro essa questão da Copasa que o Bruno já disse, que talvez o governo federal não aceite, então eles podem tentar privatizar como uma via paralela e aí usar o dinheiro. E no caso da CEMIG é um pouco mais complexo, porque o governo do Estado quer fazer uma corporation, e aí isso está em discussão também, mas no regimento interno ali da CEMIG, né, nas regras da empresa, se fosse feita uma troca de comando, que seria o que a federalização configuraria, passaria o controlador do Estado para o governo federal, os acionistas minoritários poderiam exigir a compra das ações. E aí o governo de Minas teria que comprar essas ações e federalizar as ações dele para o governo federal. No final das contas, esse saldo seria negativo, né? Seria mais ou menos 20 bilhões, alguma coisa 22 assim, bilhões. né? Serão 29 bilhões comprados junto aos minoritários e 7 bilhões federalizados. Então, na verdade, Minas estaria contratando uma nova dívida nos cálculos do governo do Estado. Só passando rapidamente, porque o Propag, o que é? O Propag tem que ser aderido pelos estados até 31 de dezembro e é um projeto que, em suma, em linhas muito rápidas, quem tiver mais interesse acessa o em.com.br para poder ver os detalhes, mas é um programa de refinanciamento das dívidas que prevê em até 30 anos o parcelamento das dívidas e cria alguns mecanismos para poder reduzir os juros. Os juros hoje é a inflação mais 4% do valor da dívida ao ano. Limitado pela Selic, só que a Selic é sempre muito alta. Sempre mais alta que isso, né? Então, aderindo ao Propag e fazendo jus a esses mecanismos, que é federalizar alguns ativos, investir em pontos estruturantes de infraestrutura, segurança e saúde e educação, e também contribuir com o fundo de equalização para os outros estados da federação, se zera esses 4% e você paga só a inflação. Então, em suma, se tudo der certo, o ingresso no Propag significa um parcelamento da dívida em 30 anos sem um aumento real de juros. É o que o governo do Estado está tentando costurar dentro da Assembleia. Bom, é isso, né? Acho que a gente falou sobre as novidades do Propag. Na semana que vem, certamente, vão ter novas situações, porque essas audiências já vão começar, a gente já vai ter discussões mais técnicas, mais profundas sobre a forma de adesão. Eu queria agradecer a Larissa pela participação. Até a próxima, Larissa. Até a próxima, obrigada. A Alessandra também. Valeu, obrigado pelo Bruno. convite. Muito obrigado, Bernardo. Sempre um prazer.
Bom, você que nos ouviu no seu agregador de podcasts favoritos e nos assistiu aqui no canal do YouTube do Portal UAI, continua procurando aí pelo estado de Minas. A gente tem vários outros programas aqui também, sempre muito importante, né? Sempre muito interessante de você continuar acompanhando. Leia também nosso jornal impresso e o portal am.com.br para ficar atualizado sempre com as novidades da política aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais e no Brasil. Um abraço e até a próxima.